Quer um jeito de saber se o seu provedor vai repetir aquele mesmo incidente nos próximos 30 dias? Pare e pense quando aconteceu o último incidente, o que você fez nas 24 horas depois que você deu aquele estalo de resolveu tudo. Se a resposta foi nada, parabéns, você acabou de plantar a próxima chance daquele incidente acontecer. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e esse é o 13º episódio da série Como a OpenX faz para resolver os problemas. Nesse episódio de hoje, o tema é aprender com cada incidente. Essa é uma coisa muito importante porque o problema resolvido não é o fim. Ela é a matéria-prima para que você crie novos procedimentos, novos checklists e crie novos padrões para evitar que você acabe pagando aquele mesmo boleto duas vezes. O que é um erro clássico que acontece muitas vezes aí no seu NOC, no seu departamento de engenharia? Acontece um problema, tem aquele grande corre-corre, aí conserta, restaura, mitiga um problema, aí todo mundo respira, só que não se cria um padrão e aquele problema tem grandes chances de acontecer novamente. E a rede não perdoa. Se você não cuidar para evitar que aquele problema possa ser repetido, se aquele problema não servir de aprendizado, tenho certeza que aquele problema ou algum muito similar vai aparecer novamente na sua rede. E o que significa aprender com um incidente de verdade? Não é fazer aquele relatório que você vai mandar para o seu chefe e ninguém vai ler. É você realmente parar e aprender e criar padrões, fazer coisas que vão mudar de verdade como você opera, como você monitora, como você vai fazer as coisas diante daquele incidente. Tudo tem que ser pensado para evitar que aquele problema aconteça. Então você pode criar um novo padrão para evitar que aquele mesmo problema aconteça. Você pode criar um checklist. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes aqui na nossa operação que a gente foi fazer, por exemplo, uma atualização que no outro dia a gente verificou que alguma coisa não estava funcionando. Por exemplo, alguma VLAN não foi migrada corretamente depois de uma atualização do equipamento. Então, a gente colocou no checklist. Quando acabar de migrar, verificar se tal parâmetro foi inserido numa nova versão para garantir que o funcionamento esteja correto. Então, todas essas nuances que você for percebendo, elas têm que entrar no seu checklist. Isso tem que virar também um aprendizado para a sua equipe. Então, por exemplo, aqui na nossa rede, muitas vezes, depois de um incidente, a gente senta com o time todo e explica o que aconteceu, como a gente fez para resolver, o que a gente aprendeu, porque se você criar isso, entrar na cultura da sua equipe, quando aparecer aquele problema ou um problema similar, todo mundo já vai saber como agir. E todo mundo sabendo como agir, você vai poupar muitas horas de trabalho, vai ter uma resolução muito mais rápida. Isso você vai criar controles, como por exemplo, alguém vai fazer uma troca de um equipamento, alguém do time fez a nova configuração, outra pessoa vai conferir para poder ver se aquela configuração está certa. Principalmente quando a gente tem essas questões de mudança de tecnologia, mudança de fabricante, por exemplo, eu usava equipamentos da Huawei, estou migrando para Juniper, usava switches da Huawei, vou mudar para Datacom. Então, nesses momentos, esses aprendizados têm que aparecer, porque nessas migrações que costumam aparecer coisas novas e tem que estar todo mundo alinhado para evitar os problemas se repetirem no futuro. E aí entra um detalhe muito importante, quando você cria isso e se coloca isso na sua cultura do seu time técnico, é muito legal porque o checklist, em vez dele virar uma marra, uma burocracia, aquele negócio que o cara vai ticando lá sem prestar atenção, ele começa a enxergar o valor naquilo, porque ele consegue enxergar que aquele mecanismo do checklist é para prevenir que aconteçam problemas que a gente já sabe que aconteceram. O universo é muito criativo, então sempre vão existir problemas novos. Então, os problemas que a gente já resolveu, eles têm que estar mapeados e tem que estar todo mundo ciente para evitar que eles aconteçam. Tem uma frase de uma pessoa aqui da equipe da OpenX que falou essa semana que eu achei incrível, que é o seguinte: somente permitimos problemas inéditos. Então, a gente tem que aprender com os nossos erros, temos que aprender com cada incidente, com cada problema que acontece na sua rede, para evitar que esses problemas voltem a acontecer no futuro. Dá um exemplo prático de uma coisa que aconteceu aqui na nossa rede, lá no início da nossa operação, e que ilustra bem isso que a gente está querendo citar nesse vídeo. Um belo dia a gente foi fazer uma reorganização no nosso rack que tinha aqui na Verbo Divino, lá no início da nossa operação, e a gente falou, todos os equipamentos têm duas fontes. Então, é tranquilo a gente pegar e desligar um no-break, organizar os cabos e deixar o rack completamente organizado. Só que na hora que a gente foi desligar um dos no-breaks, um equipamento de um cliente acabou desligando. Por que esse equipamento desligou? Porque uma fonte dele a gente desligou para dar manutenção, só que a outra fonte estava mal conectada, ou seja, ele só estava com uma fonte operando no momento. Então, entrou no nosso checklist, toda vez que a gente vai fazer alguma intervenção no campo, primeiro, olhar se todas as fontes estão conectadas. Segundo, monitorar se, por exemplo, todos os equipamentos da OpenX, se as duas fontes estão conectadas, porque é muito fácil você deixar uma fonte desconectada e dar manutenção do outro lado, ou seja, você acha que existe uma redundância, mas a redundância não está operacional. Então, se ela não está operacional, é muito fácil acontecer um problema. Então, isso virou algo do nosso checklist. Então, tanto passamos a monitorar a energia de todos os equipamentos, como também antes e depois da manutenção,
o nosso técnico de campo, ele dá uma verificada visual se todas as fontes estão conectadas, ele acaba a manutenção, ele dá mais uma passada lá atrás no rack e certifica que todas as fontes permanecem conectadas. Porque é muito fácil, gente, você na hora de tirar um cabo, colocar, ele ficar um pouco mal encaixado. Visualmente parece que ele está encaixado, só que ele não está entregando energia para o equipamento. Uma coisa que a gente faz aqui muitas vezes que é muito legal, é toda vez que acontece um incidente, a gente faz um documento, não é aquele documento, relatório gigante que ninguém vai ler. É um documento bem pequenininho que fica fácil para todo mundo entender. Então o que vai ter lá naquele documento? Por exemplo, o que mudou, quando mudou, quem mudou, por que mudou, qual foi o impacto real, qual foi a correção e qual que foi a causa raiz, ou se você não foi capaz de identificar qual que foi a causa raiz, qual que é a melhor hipótese para aquele acontecido. E uma coisa que para a gente é fundamental aqui na nossa rede, toda vez que a gente se depara com algum problema, a gente não gosta de parar no está resolvido. Muitas vezes eu falo aqui no canal que essas coisas doem em mim. Então, por exemplo, essa última noite, a gente teve um cliente que estava com um problema, que não conectava a quantidade de assinantes que a gente estava querendo, estava subindo muito devagar, a gente deu uma manutenção e aí descobrimos que tinha algo a ver lá com o pool de PV6. Só que, para mim, não era o pool de PV6, aquilo, o problema está resolvido. Eu queria entender o porquê que o pool de PV6 estava causando aquele problema. Então a gente fez algumas contas, pegou os logs, alguns documentos que a gente tinha coletado, algumas evidências que a gente tinha coletado durante o diagnóstico, e aí a gente entendeu, realmente a gente bateu neste limite, e então foi por isso que o pool de Ps resolveu. E da próxima vez que um problema similar a esse acontecer, vamos verificar se o pool de Ps é adequado para a quantidade de assinantes que a gente espera se conectar naquele equipamento. É muito importante também que você crie métricas ou analise as métricas que você já tem para você começar a enxergar esses incidentes. Então, por exemplo, a gente teve uma vez com o equipamento nosso, ele dava um problema que reiniciava a controladora. Olhando no log, a gente percebeu que alguns dias antes dele dar o problema, ele começava a aparecer umas mensagens relativas à memória no log. Então a gente procurou métricas que a gente conseguia plotar um gráfico de ver como estava essa utilização dessa memória. Então isso trouxe duas vantagens. A primeira é que a gente conseguia enxergar o problema antes dele acontecer, porque a gente já viu que ele estava chegando perto do limite que era provável dele acontecer. Então muitas vezes, por exemplo, a gente conseguia calcular do jeito, no ritmo que está indo, esse problema pode acontecer amanhã às 6 horas da tarde. Então é melhor a gente resetar a controladora de madrugada, que a gente ganha mais um fôlego. E outra grande vantagem disso é que a gente foi testando outras versões do software e quando a gente colocou uma versão nova, a gente olhava essa métrica. Se ela parou de crescer, é que o problema está resolvido. Então a gente teve essas duas vantagens. A primeira, de conseguir prever quando aquele problema poderia acontecer e evitar que ele acontecesse num horário de maior impacto. E a segunda vantagem que a gente teve de analisar esse incidente com carinho foi exatamente de conseguir ter certeza que aquele problema estava resolvido depois de um update de software. Porque você instala um update de software e não tem como medir, você vai ficar sempre com aquela apreensão. Será que o problema foi resolvido? Não foi. Será que ele vai acontecer de novo? Não vai. Quando que ele vai acontecer? Então, quando a gente começou a medir, a gente passou a ter certeza que o problema estava resolvido. E aí que mora o problema, porque quando você vai pegar esse relatório e vai se transformar uma caça às bruxas, então você tem que tomar muito cuidado porque as pessoas vão querer que não fazer o relatório, não documentar o que foi feito, tentar resolver o problema de uma maneira que ele não apareça em lugar nenhum. Então todo mundo vai se esconder. E é isso que a gente quer combater com esse vídeo. A gente quer que você ponha luz em cima do problema, do que foi resolvido, de como foi feito, para que aquilo vire solução. Então todo problema ele traz um aprendizado. Se você só erra e não aprende nada, você só vai errar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então todo erro, toda falha, todo problema tem que servir de aprendizado. Isso é algo, inclusive, que está na cultura da OpenX. Eu não me importo que as pessoas da minha equipe, que elas errem. A gente não chega e xinga, pune, faz nada. Não tem problema errar, desde que o erro não tenha sido por negligência, por imprudência e que ele sirva de aprendizado. Que a gente reforçar os nossos procedimentos, que a gente treine melhor a nossa equipe, que a gente perceba uma lacuna de conhecimento em alguém na nossa equipe. Então, por exemplo, por que você tomou essa atitude? Ah, porque eu não sabia. Tudo bem, se eu não parei, ensinei para alguém do meu time, não treinei ele, qual que era a melhor ferramenta, a melhor forma de operar aquele protocolo, está sujeito a ele errar. Então, eu só vou saber se ele errou, e ele só vai falar que ele errou, se eu der esse espaço, essa liberdade para a gente enxergar que os erros, as falhas, os problemas são oportunidades de aprendizado. Agora eu vou te dar 5 dicas que você pode fazer depois de cada incidente. Dica número 1, fazer um resumo de 60 segundos. Assim, o que foi, qual foi o impacto e qual foi a correção. Dica número 2, achar a causa raiz ou a hipótese mais provável. Assim, o que foi que permitiu que aquele problema acontecesse. Quando você enxerga isso, você vai ter uma outra visão sobre toda a sua rede e vai conseguir evitar que esses problemas aconteçam.
Terceiro passo é fazer um checklist. Então, assim, se eu sei que essa ação criou esse problema, então eu tenho que ter certeza que eu vou, na próxima vez que eu for fazer esse procedimento, que eu não execute aquela ação. Então, é importantíssimo que esses pequenos detalhes acabem caindo no seu checklist. O quarto item seria um procedimento. Então, se você resolver um problema, na próxima vez que aquele problema acontecer, você não pode demorar aquele mesmo tempo, porque se você já viveu aquilo, você aprendeu a lidar com aquele problema, então você tem que fazer isso muito mais rápido. E como você vai ter isso dentro da sua empresa, dentro da sua equipe? É criando um novo procedimento. Então, quando este problema acontecer, eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, você vai acelerar a resolução do problema caso ele aconteça novamente. E por fim, você tem que fazer uma mudança no controle. Então, você criar novas métricas, criar novos alarmes para você poder acompanhar e conseguir enxergar aquele problema antes dele acontecer. Aí sim, você vai ter usado todas as dicas desse vídeo para evoluir a sua operação. Então, pessoal, o incidente é uma aula, mas é uma aula muito cara, porque você paga com indisponibilidade, com o cliente reclamando, com insatisfação dos seus assinantes. Então, não é uma aula que vale a pena você pagar 2 vezes para assistir. Para fechar, eu te proponho um desafio. Lembra aí qual foi o último incidente que aconteceu na sua rede e pense, qual foi o procedimento que ele gerou, qual foi o checklist que apareceu depois dele, quais novas métricas que você criou a partir dele para evitar que ele aconteça novamente e qual controle que vai repetir o repeteco, que aquele problema volte a assolar a sua rede. Então pare de brincar de bombeiro, coloque essas dicas em prática que você vai melhorar com certeza a sua operação. Grande abraço e até o próximo vídeo.